No dia 18 de maio de 2022, a Finlândia e a Suécia apresentaram os pedidos para entrar na OTAN, em resposta à invasão da Rússia à Ucrânia. E durante anos, a política externa desses países era pautada na neutralidade, inclusive com ambos rejeitando uma possível adesão à aliança militar, com receio de incitar uma resposta russa, enquanto reforçaram seus arsenais, que possuem forças militares bem desenvolvidas. No entanto, agora com a invasão da Ucrânia, ficou evidente que não é mais possível confiar na Rússia, e se manter neutro é arriscado demais. Com isso, uma possível entrada fortaleceria tanto as duas nações, como a Aliança Atlântica, que iria ganhar tanto militarmente como geopoliticamente. E nesse vídeo, vamos entender como a Suécia e a Finlândia estão se preparando para a guerra com a Rússia, além de mencionar como a entrada para a OTAN desses dois países pode mudar completamente o cenário geopolítico mundial. Para entender por que essas nações querem entrar para a OTAN, precisamos olhar para o contexto geopolítico dos dois países, pois ambos têm um longo histórico com a Rússia. A Suécia perdeu parte do seu território para a Rússia durante as Guerras Napoleônicas em 1812, e desde então adotou uma política de neutralidade que durava 200 anos. Durante os períodos de guerra, a neutralidade sueca se transformou em uma política externa ativa, promovendo a paz e a segurança internacionais por meio da diplomacia, arranjos cooperativos de segurança e organizações internacionais, enquanto se alinhava com a defesa da democracia, direitos humanos e o livre mercado. Já no caso da Finlândia, a situação é um pouco diferente, pois o país era parte do Império Russo e conseguiu sua independência após a Revolução Russa de 1917. E no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a Finlândia travou a Guerra de Inverno contra a União Soviética, quando o então líder soviético Joseph Stalin, temendo um possível ataque alemão, invadiu a Finlândia após o país se recusar a ceder a península de Hanko, que seria usada como base naval, e recuar suas fronteiras para se criar uma zona tampão, ou seja, uma região desmilitarizada visando garantir uma maior segurança a Leningrado, que atualmente corresponde à região de São Petersburgo. As forças finlandesas conseguiram deter o avanço de Moscou, mas perdeu cerca de 11% do seu território e, posteriormente, teve que se comprometer a não tomar nenhuma ação que pudesse ser interpretada como uma ameaça à União Soviética, adotando uma política oficial de neutralidade. Com isso, durante a Guerra Fria, surgiu o termo finlandização, pois a Finlândia manteve uma postura de neutralidade oficial, comprometendo-se a não tomar nenhuma ação que pudesse ser interpretada como uma ameaça aos soviéticos. Nesse contexto, o país manteve relações próximas com a União Soviética, que exercia uma influência significativa sobre a sua política interna e externa, enquanto assegurava os seus valores democráticos e mantinha boas relações com o Ocidente. Após o colapso soviético, a Finlândia aproximou-se politicamente do Ocidente, aderindo à União Europeia em 1995, mas ainda mantendo relações cordiais com a Rússia, pois seus líderes rejeitavam a possibilidade de ingressar na OTAN, embasados na opinião pública, onde cerca de apenas 20% dos finlandeses eram favoráveis à adesão antes do conflito na Ucrânia. Porém, agora o cenário de segurança na Europa mudou radicalmente, e com isso, atualmente, cerca de 76% dos finlandeses são favoráveis à entrada. Já na Suécia, esse número é de 58%. E é importante ressaltar que, apesar de não fazerem parte da OTAN, a Finlândia e a Suécia, militarmente, já estavam próximos da aliança nos últimos anos, executando exercícios militares em conjunto e compartilhando inteligência com a organização. Além disso, tanto a Suécia como a Finlândia apoiaram e enviaram tropas para a missão da OTAN no Afeganistão. E agora, com a invasão da Ucrânia, esses países sabem que não podem confiar na Rússia, e manter-se neutro significa a impossibilidade de confiar nos aliados para assistência militar. E diferente do que pode se pensar, essa adesão seria muito mais benéfica à OTAN, pois não há dúvidas que o impacto da entrada desses países na aliança seria gigante, tendo em vista a notável melhora que a defesa da Europa teria em uma possível guerra. E com a entrada da Finlândia e da Suécia no bloco, a OTAN teria total controle sobre o Mar Báltico, diminuindo a maior vulnerabilidade militar da aliança, que é a geografia exposta dos estados bálticos, além de bloquear significativamente o poder naval russo,
que possui a segunda maior marinha do mundo, contando navios de guerra e submarinos. Isso aconteceria pelo fato da Rússia depender do Mar Báltico para ter uma saída do Oceano Atlântico. Sendo assim, seria quase impossível submarinos russos, por exemplo, navegarem por essas águas sem serem notados. Há também a possibilidade da OTAN abrir uma base militar na ilha de Gotland, na Suécia, uma região muito estratégica no Mar Báltico que até recentemente estava desmilitarizada e foi reativada nos últimos anos pela preocupação sueca com a Rússia. Além disso, com uma força militar forte e uma defesa civil bem desenvolvida, a Finlândia e a Suécia também fortaleceriam a OTAN, possuindo uma capacidade bélica bem superior à dos países membros do Báltico. Para se ter uma ideia, a Finlândia já possui mais tanques do que a Alemanha, além de ser um dos poucos países europeus, junto com a Suécia, que possuem um serviço militar obrigatório. Ambos também mantêm forças navais e aéreas muito fortes. Para se ter uma noção, os caças Gripen suecos, juntos com o F-35 da Finlândia, Noruega e Dinamarca, iriam totalizar 250 caças na região. Também é válido mencionar que essas nações há anos se preparam para uma possível guerra, e com isso, tornam-se muito difíceis de serem invadidas, com estimativas indicando que na Suécia existem cerca de 65 mil esconderijos para casos de guerra, feitos para aguentar ataques de todo tipo, inclusive nuclear. Na Finlândia, esse número é de 54 mil, sendo 5.500 apenas na capital Helsinki. No caso finlandês, a fronteira com a Rússia é dominada por lagos e florestas, o que torna a área muito defensável, algo evidenciado na difícil vitória russa na Guerra de Inverno. Outro ponto importante é que a Rússia compartilha atualmente cerca de 1.200 quilômetros de fronteira terrestre com 5 países membros da OTAN, sendo eles a Noruega, Lituânia, Estônia, Letônia e a Polônia. Uma possível adesão da Finlândia, que é um país que tem uma fronteira de 1.340 quilômetros com os russos, significaria uma ameaça ainda maior à Rússia, principalmente devido à forte concentração militar e nuclear na península de Kola, no extremo norte russo, principalmente nos últimos anos, visando defender sua posição no Ártico, com a abertura de novas rotas que acontecerão no futuro com o derretimento do gelo na região. Com isso, nessa área há uma grande quantidade de bases aéreas e armas nucleares, além da região servir de base para a Frota do Norte, a unidade da Marinha Russa responsável pela defesa do nordeste do país. O grande problema é que a península é conectada com o resto do país por uma única rota terrestre ferroviária, que se estende por 700 quilômetros. E assim, em uma região tomada por florestas, uma possível guerra deixaria os russos muito expostos, pois o perigo de um ataque poderia vir de qualquer parte da fronteira, o que sabotaria e limitaria a capacidade logística do exército russo. E mesmo sem uma ameaça direta nesse momento, o simples fato da Finlândia fazer parte da aliança naturalmente iria forçar a Rússia a aumentar sua defesa no território, algo que afetaria ainda mais economicamente o país, junto com os altos gastos da guerra da Ucrânia e com a posição de pária da Rússia frente ao mercado internacional. Todavia, nesse momento, curiosamente a Turquia surge como principal opositora à adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN, citando a relação dos dois países com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, conhecido como PKK, um grupo político e armado que é classificado como uma organização terrorista pela Turquia, Estados Unidos e a União Europeia. Tanto a Suécia como a Finlândia receberam refugiados políticos que a Turquia acusa de serem membros do PKK. Vale lembrar que, na teoria, a Turquia tem todo o direito de bloquear a entrada, pois, segundo o artigo 10 da aliança, todos os 30 membros da organização devem ter consenso para a entrada de novos membros. No entanto, é muito improvável que a Turquia irá suportar a pressão política e deve posteriormente chegar a um acordo com os outros membros. Portanto, a invasão russa à Ucrânia causou mudanças geopolíticas permanentes, e com isso, naturalmente a Finlândia e a Suécia entendem que a neutralidade não é mais uma opção viável frente a um futuro imprevisível. Para a OTAN, é uma excelente oportunidade para reforçar a sua segurança e a dominância na região dos Bálticos, enquanto para os dois países, essa decisão terá consequências nos próximos anos e irão ser alvo de debate da geopolítica mundial. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal.
Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.